Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. A gente sempre fala isso, né? Porque é importante, gente, né? O YouTube vai entender se você curtir, comentar, compartilhar, que é um assunto relevante, vai distribuir aí mais facilmente, né? E, gente, compartilhar o conteúdo espírita é importante, porque a doutrina espírita é muito consoladora, ela traz muito entendimento, né? Esclarece as dores do mundo, traz conforto espiritual. Então, né? Vai lá, se você gostou, compartilha. Clica lá no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal e nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram. E nós vamos falar hoje, claro, sempre pedindo a inspiração do mais alto, de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente faça uma boa reflexão. Nós vamos falar sobre a porta estreita, né? Está lá em Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. E é verdade, né? Bom, vamos pensar assim: o que é uma porta? Porta é uma passagem que separa dois lugares, né? E a porta permite o livre acesso entre esses lugares. Se a gente pensar, por exemplo, na nossa casa, ou até num carro mesmo, né? A porta é aquela peça, né, que permite o acesso a outro lugar. Por exemplo, a porta que está aqui atrás de mim permite que eu saia aqui do escritório onde eu estou e vá para outro cômodo da minha casa. Né? A porta do carro permite que eu entre dentro do carro para me locomover, eu saia do carro. Então, agora vamos pensar nas palavras de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz e quão poucos a encontram. Pois é, gente. A que estrutura pertence essa porta a que Jesus se refere? Emmanuel vai nos dizer lá no livro O Espírito da Verdade, psicografia do nosso querido Chico Xavier, né, e Valdo Vieira também, que sem dúvida a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo situada à frente de todos nós. Emmanuel, gente, é sempre, né, assertivo e muito brilhante nas suas reflexões, né? A porta estreita, gente, refere-se ao acerto espiritual, né, que vai nos permitir, toda vez que a gente acerta, nos permite avançar na nossa marcha, né, na nossa jornada evolutiva, quando nós compreendemos que as horas devem ser bem aproveitadas nessa marcha. E a porta larga? Ela refere-se ao desequilíbrio interior, íntimo da criatura, né, quando nós nos deixamos dominar pelas más paixões, pelas más inclinações, quando nós cometemos erros, enganos dolorosos, tanto para conosco quanto para com o próximo. Quando nos decidimos pela porta larga, nós somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. Pois é. Todo ato errado tem consequência, né? Todo crime tem um castigo, uma punição. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, Kardec vai falar da porta estreita. Ele fala assim, ó, larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita da salvação porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine aí uma muralha enorme na sua frente, né? Pois é, quem gosta aí de Game of Thrones, né? Aquela muralha de gelo lá. Pensa nisso. Antes da muralha, né, no lugar onde você está agora, significa o quê?
o passado que a gente já viveu e o presente que nós estamos vivendo, certo? É a nossa sementeira de hoje. Depois da muralha, óbvio então que a gente vai encontrar o quê? O futuro. É, né? A eternidade aí da vida. É a colheita do amanhã. Então, você percebe que essas duas portas, uma enorme, larga, maravilhosa, de ouro, adornada ali, ornamentada com pedras preciosas, e a outra simples, lisa, sem adornos, pequena. Fazer a travessia de uma dessas portas é ato obrigatório a cada um de nós e não há como fugir. Como a porta está fechada, você não sabe o que vai encontrar do outro lado, certo? Ou melhor, nós não sabíamos. Porque com Jesus nós sabemos. A porta larga tem a entrada na ilusão e a saída no reajuste. Porque a gente se ilude com a matéria, a gente se ilude com o poder, a gente se ilude com as conquistas materiais, a gente abusa do poder, da fortuna, a gente abusa das relações, a gente abusa de tudo. E aí a gente vai sair pelo reajuste, pela dor. A porta estreita, ela tem a saída do erro e do engano. E a entrada é na nossa renovação. Quando nós nos renovamos, quando nós nos melhoramos, a gente consegue entrar pela porta estreita. A gente sai do erro, a gente acaba com o engano. Gente, não vamos nos enganar, não. O momento atual é de escolha da porta estreita ou da porta larga. Se fosse dado a nós um vislumbre do que é em cada porta, será que nós faríamos escolhas melhores? Mas o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita nos permitem esses vislumbres. Então, por que nós continuamos muitas vezes a escolher a porta larga? É uma questão, gente, que cada um de nós precisa responder francamente para si mesmo. Porque depois, como Jesus disse, não vai adiantar nós chamarmos Senhor, Senhor, porque a porta da nossa salvação não estará aberta para nós. Porque para passar pela porta estreita, eu tenho que deixar minha bagagem de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de maledicência, de sensualidade, de intolerância, de maldade, e tantas outras qualidades inferiores aí para trás. Muitos de nós ainda transitamos pelo mundo nessa avenida larga aí dos prazeres efêmeros, das ilusões, né? A gente busca cada vez mais o que é o material, só o material. Nós vamos amontoando dentro de nós arrogância, preguiça, tédio, intemperança. E isso, gente, vai nos conduzir muitas vezes ao crime. Quantos de nós não prefere ver seu capricho atendido, seus desejos satisfeitos, né? Alimentando aí o nosso ego, a nossa vaidade, a sensualidade exagerada. E com isso a gente cai nas sombras de enganos tenebrosos que vão nos levar aos despenhadeiros de dor e sofrimento e arrependimento tardio. Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, né, Psicografia de Chico, nos diz para não nos aconselharmos com a facilidade humana para a solução dos problemas que nos inquietam a alma. Ele diz: realização pede trabalho, vitória exige luta. Nós não recebemos, gente, uma nova oportunidade na experiência da carne, aqui na matéria, para tirar férias, né? Para nos acomodarmos na inércia, né? Nos prazeres efêmeros, no deleite da vida material, no desprezo às leis que regem a vida. Não é parquinho de diversão. Nós recebemos uma nova oportunidade para nos melhorarmos, para nos corrigirmos, para nos reajustarmos, para trabalharmos
por nós, pelo nosso aprimoramento moral e intelectual, para que a gente se reajuste à lei de amor do nosso Pai, para que a gente cresça, aprenda, evolua. Então, o caminho estreito, a porta estreita que se refere nosso Mestre Jesus, é a necessidade de nós cumprirmos as nossas obrigações assumidas diante do bem eterno, do nosso Pai Celestial. E para isso é imprescindível que nós nos despojemos das bagagens de sombra que nós ainda mantemos conosco. Gente, nós não podemos nos deter nessa ilusão das vantagens passageiras, na ilusão do poder, do dinheiro, né, das paixões, porque viver nessas ilusões nos levam fatalmente à ociosidade, que vai inevitavelmente nos lançar na penúria do amor verdadeiro, vai nos lançar nas trevas da ignorância. Não vamos desdenhar das dificuldades e das provações, não, gente. Não vamos reclamar dos desafios, não, da necessidade de trabalho, de abnegação, de suor, do nosso próprio esforço, porque é isso que nos aprimora. Emmanuel nos lembra que em todas as circunstâncias nós precisamos nos recordar que a porta larga é a paixão desregrada do eu. E a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus, nosso Pai. Nós precisamos aprender a aceitar as dificuldades e os desafios como mestres, professores do nosso processo de melhoramento. Vamos raciocinar. Sem a porta estreita do obstáculo, né, nós não conseguiríamos medir a nossa capacidade de trabalho. Nós não conseguiríamos medir, ajuizar quanto à nossa fé. As lições do nosso próprio esforço, do nosso suor, são as lições mais preciosas. Quantas vezes nós ouvimos conselhos daquelas pessoas que nos amam, dos espíritos, né? E nós não ouvimos. A gente só sorri ali, né, com aquele sorrisinho amarelo, como quem tem sempre razão. Aí depois, sabe o que acontece? A gente vai se doer com o fracasso, com a dor, com o engano. Pois é. Gente, às vezes um grande fracasso, ou um pequeno fracasso, basta, né? Basta. Uma pequena dor para que a gente aprenda a ter cautela à frente do perigo. Porque assim, gente, tem perigo, perigo de nós cairmos pelas nossas más escolhas, pela nossa sintonia com o mal, com as sombras. Emmanuel nos diz no livro Abrigo, né, que nós precisamos respeitar na porta estreita que o mundo nos impõe o socorro da vida maior, a fim de que possamos reconsiderar a própria marcha. A porta estreita, gente, muitas vezes vai se manifestar, né, na nossa jornada de várias formas. Às vezes a enfermidade, que vai nos auxiliar a preservar, a compreender a saúde, né? Às vezes, gente, porque em muitas fases da nossa luta, às vezes é a incompreensão do outro que vai nos compelir ao reajuste necessário. É aquela prova que às vezes nos isola, né? Que a gente fica recolhido, que nos impede ali de seguir pela rumo certo, né? Às vezes é o abandono daquelas afeições mais caras, né? Que, não gosto mais de você. Pronto. Gente. Às vezes eu desencanto, né? Com a vida, porque a gente não tem os nossos desejos satisfeitos na né, aqui, enquanto a gente está na Terra. Pois é. Às vezes é a morte que chega, que nos obriga a refletir na imortalidade do espírito. Então, por onde a gente estiver, gente,
Em cada dia da nossa vida, a gente precisa aprender a agradecer a dificuldade, porque é a dificuldade que nos melhora, é oportunidade de melhoria para nós. A dificuldade pode nos elevar a uma renovação imensa na nossa vida. Jesus, ele não escolheu a avenida do menor esforço, não, gente. Daquela singela manjedoura de luz, até o calvário de sofrimento e de dor, ele se movimentou aqui no mundo entre os mais diferentes obstáculos, até culminar na cruz. Essa cruz que representa a sua maior mensagem de amor à humanidade de todos os tempos. Ele, nosso mestre querido, que nos deixou o exemplo vivo, a porta estreita do sacrifício, como sendo o nosso mais belo caminho de paz e libertação. Nós devemos nos perguntar se nós estamos dispostos a seguir o caminho que Jesus nos aponta, a seguir o seu exemplo, a percorrer a estrada estreita e difícil para a gente entrar nessa porta estreita. Tem uma passagem lá em Lucas que Jesus diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando a gente está no mundo espiritual, né, antes da reencarnação, né, a reencarnação é necessária para o nosso progresso, gente, né? A gente está lá, né, a gente pensa, não, dessa vez eu vou escolher o bom caminho, a porta estreita, porque é a oportunidade para que eu avance. A gente reconhece quando a gente está lá a necessidade do sofrimento que nos purifica. A gente anseia até mesmo pelo sacrifício que vai nos redimir. A gente exalta o obstáculo, né? A gente compreende, né, que a dificuldade ela enriquece a nossa mente e a gente não pede outra coisa que não seja a lição, né? Para o nosso próprio aprendizado. Então, aí a gente recebe a oportunidade de reencarnar, né? A gente recebe esse corpo frágil de carne, né? Como se fosse uma roupa de mergulho que a gente veste, né? E a gente vem e se dispõe ao serviço de retificação da nossa jornada, né, de aperfeiçoamento. Aí a gente chega aqui, né, todo serelepe, faceiro, né? E a gente faz o quê? A gente, lá do outro lado, a gente cria a porta estreita. A gente chega aqui e procura a porta larga de novo, né? A porta larga onde a multidão humana transita. A gente começa reclamando das dificuldades, a gente foge dos desafios, a gente se empenha, né, no menor esforço. A gente não quer o sacrifício pessoal, a gente não renuncia a nada. Nós não renunciamos nem a nós mesmos em favor do outro, né? A gente passa a exigir aí a vantagem pessoal. Hoje a gente tem mães que hoje falam para os filhos assim: eu te dei abrigo, eu te dei comida, ora bolas, é obrigação dos pais fazerem isso pelos filhos. E a mãe fala isso como se o filho devesse algo a ela. Pois é. Então, ao contrário da gente cumprir os nossos compromissos que nós assumimos lá no plano espiritual, né? A gente vai menosprezando a realização de alguma coisa útil, né? A gente não serve ao semelhante, a gente reclama, né, do serviço dos outros, a gente reclama que quer o serviço que o outro faz, né? Ah, não, porque o serviço que o outro faz é melhor. Ah lá, olha só. E a gente se esquece que cada um tem o seu papel a cumprir no palco da vida, né? Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, passando pela experiência que vai nos auxiliar a crescer. A gente, às vezes, é, entra em situações que a gente não precisava entrar. Aí a gente acorda, né? A gente vai lá, puxa o tapete do outro no serviço, né? Fala mal de não sei quem. Gente, aí, sabe o que acontece? A gente fica dormindo aí com relação às verdades da vida e depois a gente acorda, sabe como? Enfermo, doente. Aí até que a gente morre de novo, né?
Aí quando a gente morre outra vez, a gente chega lá na pátria espiritual de novo, aí a gente, pelo amor de Deus, me dê mais uma oportunidade, eu vou aprender a ser humilde, eu vou aprender a ter paciência, eu vou aprender a ter fé, eu vou optar pela porta estreita. Pois é. Só que a gente já fez esse compromisso lá. Quantos de nós, enquanto estávamos lá na pátria espiritual, nossa verdadeira pátria, porque somos espíritos, nós não rogamos a porta estreita, nós recebemos a oportunidade, recebemos a porta estreita e a gente recua naquele instante de servir, de trabalhar e de dar o nosso testemunho necessário. A gente se acomoda nas portas largas, né? E aí a gente volta de novo a ingressar aquela fileira gigantesca, aquela massa enorme daqueles que procuram entrar de novo na porta estreita e não conseguem. Gente, os minutos têm um valor particular na nossa vida, né? Então, não vamos perder tempo. Vamos aproveitar bem o tempo que nós temos aqui. A gente vai atravessar a muralha, ou pela porta estreita ou pela porta larga, né? Nós vamos escolher. Então, examina. Qual a passagem que você está elegendo aí com seus atos no dia a dia, com os seus sentimentos e com seus pensamentos, com as suas ações. Neste momento em que a nossa existência se desenrola. Porque por milênios nós temos aí, né, sido viajores do tempo. Nós vamos e voltamos, né, pela porta larga, naquele círculo de viciações que a gente forja para nós mesmos, né? A gente vai cometendo os mesmos erros. Pois é, gente. Vamos nos renovar em Cristo, seguindo o nosso Mestre, Jesus, nas abençoadas lições que ele nos deixou da porta estreita. Vamos bem dizer e ser gratos pelas dificuldades, pelos obstáculos, pelos empecilhos na nossa marcha. E, acima de tudo, vamos conservar alegria, esperança, né? E vamos converter o nosso tempo em tempo útil, em trabalho, em serviço. É isso que a gente precisa. Passar pela porta estreita é uma escolha que cada um de nós vai fazer. Nós só temos duas opções: a porta larga e a porta estreita. Cabe a cada um de nós escolher. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau.